conhecendo a força e ações do fogo, da água, do ar, dos astros, dos céus e de todos os outros corpos que nos cercam, tão distintamente como conhecemos os diversos mistérios de nossos artífices, poderíamos empregá-los da mesma maneira em todos os usos para os quais são próprios, e assim nos tornar como que senhores e possuidores da natureza. Olá! Essa frase que você acabou de ouvir foi escrita por René Descartes em 1637. Esse filósofo francês vai servir para nos lembrar de um tema muito importante no decorrer da aula. Guarde essa frase em que ele diz: o homem é o senhor e possuidor da natureza. O nosso tema de hoje é teoria social e ambiente. Por que falar de teoria social e meio ambiente? O que ajuda a teoria social a entender o meio ambiente? Bem, na verdade, a sociedade contemporânea, você escuta sempre falar em degradação do meio ambiente, o problema de salvar a natureza, crise ecológica, mas o que isso tem a ver com a teoria social? Esse é o tema da nossa aula. Nós vamos ver como o homem, ao longo do tempo, se relacionou com a natureza. Antes disso, vamos dar uma olhada num trecho de um filme que se chama A Guerra do Fogo. Então, gostaram dessas cenas? Esse filme nos ajuda a imaginar como se deu a relação sociedade e natureza há milhares de anos atrás. Vocês imaginem como os homens viviam em grupos isolados, se sentiam fracos, ameaçados por tantos fenômenos naturais que ocorriam e dos quais eles nada sabiam. Durante muito tempo, os homens consideraram a natureza o habitat deles, o lugar que os protegia. Ao mesmo tempo, eles tinham temor, viviam assustados, porque se sentiam ameaçados por tantas coisas que eles não sabiam. À medida que eles foram se compreendendo, se reconhecendo como uma natureza humana separada da natureza, e isso aconteceu com o processo de surgimento das cidades, da urbanização crescente. O homem começa a ter uma nova relação com a natureza. Ele se distancia, ou pelo menos se percebe como diferente da natureza. Essa relação vai dar origem às ciências e à filosofia. O homem vai se perguntar o que é o ser. Vai se perguntar como as coisas funcionam, para que servem as coisas.
A filosofia e a ciência vão fazer, então, novas questões, novas perguntas sobre o homem, sobre a natureza, sobre o universo, sobre como as coisas funcionam. Duas filosofias, pelo menos duas correntes filosóficas mais importantes, vão predominar a partir daí até os nossos dias. Essas filosofias são a filosofia monista, que é uma filosofia da civilização grega. Ela se caracteriza por considerar a imanência do ser, ou seja, homem e natureza estão juntos, são inseparáveis, são entendidos como parte das coisas concretas, materiais. Já a filosofia dualista, surgida na civilização hebraica, ela se baseia na transcendência do ser, ou seja, homem e natureza são separados e há um ser divino maior que está acima da natureza e do homem. A ideia de que o homem é criado à imagem e semelhança de Deus coloca o homem em uma posição diferente em relação à natureza. A partir daí, o homem é pensado como aquele que domina, que está acima da natureza. Bem, essas concepções filosóficas, que são as principais correntes universais da filosofia, vão ter muita influência sobre a epistemologia antiga, e a gente fala aqui em epistemologia antiga, nós estamos falando em teoria do conhecimento. A teoria do conhecimento que predominou entre o século V a.C. até o século XVI depois de